Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast, um resumo de notícias, novidades e acontecimentos sobre sustentabilidade. E hoje a gente vai falar sobre uma das maiores florestas urbanas do mundo e como a humanidade, ajudou a construir ela da forma como a gente conhece ela hoje. Cidades inteligentes usam sensores para plantar árvores no lugar certo. Ainda dá tempo de reverter a crise climática? E a L'Oréal lança a aceleradora de inovação para escalar soluções de beleza sustentáveis. Eu sou a Graziela Brum, fundadora e consultora da Compacto, uma consultoria de comunicação para empresas e organizações com foco em impacto positivo. E vocês escutam o Compacto Podcast no Spotify e no YouTube. E agora, no episódio de número 3, eu estou conseguindo falar toda a abertura quase inteira sem nenhum roteiro. A prática ajuda, né? A repetição. Então, bora para a primeira notícia. A Floresta da Tijuca, que é uma das maiores florestas urbanas do mundo, da forma como a gente conhece ela hoje, tem mais interferência humana, do ser humano, do que a gente imagina. Quando a gente pensa no conceito de natureza, pelo menos do ponto de vista ocidental, a gente imagina geralmente ecossistemas que são intocados, virgens, selvagens, onde geralmente não teve influência humana. Ou seja, a gente pensa que natureza é aquele lugar que o ser humano não tá e nunca teve. E para quem conhece a Floresta da Tijuca, vive no Rio de Janeiro ou visita ele, imagina ela como um bom exemplo dessa natureza intocada, porque é uma floresta dentro de uma unidade de conservação, de proteção. Só que essa aqui é uma das maiores florestas urbanas do mundo e uma das mais visitadas do mundo também. Ela guarda ali marcas de um passado que foi de ocupação, foi de manejo e que tem histórias que ainda não são tão conhecidas, mas que estão se tornando conhecidas e aos poucos sendo descobertas e estudadas. E a gente pode dizer que hoje a área que está inserido o Parque Nacional da Floresta da Tijuca é palco de um dos reflorestamentos mais importantes da história do Brasil, mais relevantes, notáveis. Do meio para o final do século XIX, ali entre 1862 e 1894, o major Manuel Gomes Archer e Thomas Nogueira da Gama reflorestaram uma área de cerca de 300 campos de futebol, nessa área onde hoje é o Parque Nacional da Floresta da Tijuca. Que, apesar de ser um número bem representativo e enorme, 300 campos de futebol, corresponde a hoje 8% da área do parque, que ficava concentrado ali principalmente esses 8% no bairro que é o Alto da Boa Vista. E aí o restante dessa área, né, além desses 8%, foi influenciado de forma indireta, indiretamente por essa intenção de reflorestamento, claro, mas ele aconteceu de forma mais natural, uma regeneração natural impulsionada por esse reflorestamento inicial intencional, digamos assim. Só que esse processo de regeneração dessa floresta, da mata, acabou escondendo entre essas árvores algumas marcas, alguns indícios de uma presença humana que foi anterior à floresta como a gente conhece ela hoje, né? Alguns mais, outros menos evidentes, mas isso está aparecendo aos poucos através de investigações, pesquisas. E uma das evidências mais claras são as trilhas e caminhos antigos que eram usados para escoar produtos como lenha, carvão, café, que eram cultivados, produzidos e extraídos da floresta. Algumas dessas trilhas que existem até hoje são feitas com trechos calçados de pedra, por exemplo. Que nem partes das trilhas da Pedra da Gávea, Pedra Bonita, Transcarioca, quem já teve a oportunidade aí de fazer alguma dessas trilhas, possivelmente vai se lembrar. Aliás, Pedra da Gávea é uma das trilhas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, mas é incrível, assim, uma vista sensacional, mas recomendo que, diferente de mim, vocês vão preparados com água, alimentação, calçado adequado. Eu fui desavisada, mas deu tudo certo.
E muitas dessas trilhas levam a ruínas de antigos engenhos de cana-de-açúcar, fazendas de café, que nem as ruínas de Moche, que guardam ali uma parte dessa história, né? Que foi a maior fazenda de café do Rio de Janeiro na primeira metade do século XIX. E outros vestígios, por exemplo, esses indícios, né, da presença humana, estão relacionados à produção de carvão vegetal, que foi a principal fonte de energia do Rio de Janeiro até a primeira metade do século XX. Os carvoeiros trabalhavam ali, extraíam madeira, produziam carvão, e eles precisavam de abrigo temporário nesse lugar, né, que é na floresta, na mata. E os vestígios dessas carvoarias também continuam ali na floresta até hoje. Já foram encontrados mais de 380 antigas áreas de produção de carvão no Parque Nacional da Tijuca e nas áreas ali no seu entorno. E as árvores do parque também contam uma história ali de interferência, ação humana. O fato de ainda ter figueiras centenárias é um deles, porque elas foram poupadas de serem cortadas na época, né, durante muitos anos ali, de serem retiradas da vegetação, por causa do valor simbólico que elas tinham, mas também religioso, o que traz aí uma evidência de um reflexo da cultura na trajetória da floresta ao longo dos anos. E outras espécies, como espada de São Jorge, Comigo Ninguém Pode, que também são importantes nas religiões de matriz africana, também vivem ali há muito tempo e também foram poupadas. Só que a floresta que a gente conhece hoje incorporou no domínio dela alguns resquícios, indícios ali de pomares, roças antigas. Frutas exóticas, que nem banana, manga, jambo, jamelão, fruta-pão, que são nativas da Ásia, por exemplo, são encontradas em áreas que são bem isoladas da mata. O que mostra que teve um manejo dessa área, né, um pomar ou até, quem sabe, um quintal de uma casa. E junto dessas árvores exóticas, talvez a que mais chama atenção é a jaqueira, que é uma espécie originária do Sudeste Asiático e que provavelmente chegou ali no início do século XVIII. E aí eu vou aqui abrir um parênteses para citar de novo uma amiga muito querida que eu já citei nesse podcast, que é a Carol, bióloga, né? E aí nesse papo ela estava comentando sobre como as jacas são um mistério, assim, da evolução e da biologia, né? Porque elas são um resquício da época da superfauna. E elas foram ficando aqui e estão aqui até hoje, assim. Enfim, apenas uma pequena curiosidade. E essas jaqueiras, elas têm uma representação bem significativa, se a gente for ver a floresta como um todo. Elas são mais de 9.000 que já foram identificadas nessas zonas mapeadas da Floresta da Tijuca. Só que é interessante porque a distribuição delas, ela só acontece em lugares que antes eram manejados pelo ser humano. 90% das áreas que tem jaqueira estão próximas de caminhos antigos, ruínas, carvoarias, ou as áreas ali de borda, né? Do entorno da floresta. Então, as jaqueiras estão aonde o ser humano teve há muitos anos atrás. E nesse trabalho incrível de contar e recontar a história dessa floresta, essas marcas acabam sendo considerados documentos históricos, né? Essas evidências, esses indícios acabam ajudando a gente a entender essa floresta como uma paisagem que é dinâmica e que também é resultado de um processo longo de interação entre ser humano e natureza. É uma floresta que a gente já sabe que sim, é um patrimônio natural, mas que, sob essa nova interpretação e conhecimento, ela acaba sendo também um tesouro cultural do Rio de Janeiro. E é muito lindo pensar nisso, né? Aliás, novos estudos e pesquisas estão fazendo descobertas parecidas também com a Amazônia. Eu vou dar essa dica no final do episódio na nossa sessão de dicas, um documentário incrível que conta essa história.
E na nossa segunda notícia, a gente vai falar sobre cidades inteligentes que estão usando sensores para plantar árvores no lugar certo. Um pouco sobre o que tecnologia tem a ver com sustentabilidade, com restauração, e não muito distante também da nossa primeira matéria, né, onde a gente está falando ali como ao longo dos séculos uma floresta, como a gente conhece hoje, foi sendo moldada e construída também reconstruída, né, através da interferência humana. E agora a gente vai falar sobre isso também, mas com o ponto de vista da tecnologia. Nesse caso, o mapeamento das áreas mais quentes de uma cidade está permitindo que urbanistas planejem, de uma forma mais estratégica, a criação de parques, telhados frios e arborização onde o risco é maior. E aí esse mapeamento foi feito, por exemplo, em Boston, pegando 2 ruas com 2 contextos diferentes, mas que muito próximas. Então, uma foi a Lewis Place, que estava medindo ali uma temperatura de 34,6 graus, e a outra a Dudley Common, que estava com 39,4 graus Celsius. As 2 estavam quentes, às 4h30 da tarde, só que uma delas tinha um risco maior para a saúde e para o bem-estar da população, porque tinha ali uns graus a mais significativos, né. E essas 2 ruas, elas ficam bem próximas uma da outra. Elas têm poucos quarteirões de distância. E essa diferença mostra como o efeito das ilhas de calor, que são causadas pelo acúmulo e retenção de calor em asfalto, prédio, fazem algumas áreas da cidade ficarem bem mais quentes do que outras. E aí, quando a gente vai ver no detalhe o porquê que uma rua tinha ali 4, 5 graus a mais que a outra, né, a gente vê, por exemplo, que a Dudley Common, ela fica entre 2 avenidas que são movimentadas, com muito asfalto, comércio, pouca árvore, e a Lewis Place, apesar de ser bem próxima, é uma rua residencial, com casas de 2 andares e mais arborizada. E aí essa comparação entre esses pontos que são bem próximos, mostra como esse efeito das ilhas de calor pode variar, mas também mostra como a gente está limitado em termos de estratégia atualmente para lidar com esse calor, porque são coisas tão básicas que até então a gente não avaliava, não levava em consideração quando a gente ia pensar em urbanismo, por exemplo. E essas novas tecnologias estão ajudando a identificar essas áreas que são mais críticas, o que está permitindo desenvolver estratégias mais apuradas e dedicadas para melhorar a qualidade de vida nesses grandes centros urbanos. E quando a gente pensa sobre reduzir o calor de uma cidade inteira, sim, é um desafio muito grande. Mas se a gente for por uma lógica de focar nas áreas mais intensas de calor, com mais ilhas de calor, a gente consegue ir fazendo isso de forma mais eficaz e mais econômica também, né. Esse projeto, que se chama Common Sense, tem o objetivo de criar soluções ambientais guiadas por dados e lideradas pela própria comunidade. Então tem uma coisa aí também de empoderar a comunidade local. E essas tecnologias estão ficando mais acessíveis e já estão sendo usadas em cidades como Miami, Baltimore, Singapura, Barcelona, que ajudam através desses sensores a criar esse mapeamento, mapear essas áreas mais críticas para agir em cima delas. E mesmo com agora acesso a informações mais detalhadas, a gente ainda está começando a explorar o potencial desses dados para melhorar o dia a dia, o cotidiano, a saúde e o bem-estar das pessoas. Essas pequenas ilhas de calor que a gente vê, elas estão muito ligadas ao modelo de urbanização atual, mais prédios, mais asfalto, menos áreas verdes. E muitos projetos que usam sensores comunitários já apontam aonde plantar árvores, instalar telhados, pavimentos frios para refletir o calor. Só que na prática esses dados ainda não são totalmente aproveitados, claro, né, tudo é um processo. Los Angeles, por exemplo, investiu bastante em pavimento frio, só que não priorizou os bairros mais quentes. Nova York plantou árvores sem avaliar bem aonde elas teriam melhor condição para crescer. E aí, com
o aumento do acesso a esses dados e a precisão deles também, a ideia é que essas cidades e urbanistas possam agir de forma mais estratégica, né, e implementar, por exemplo, pequenos parques, telhados frios, a própria plantação de árvores também, em pontos mais críticos. Os próprios governos poderiam, por exemplo, incentivar ou até exigir, de repente, né, empreendimentos em certas áreas que tenham áreas verdes, para ali ajudar a lidar com esses momentos de calor extremo, né. Então a ideia é que esses sensores eles criem uma maior inteligência, sempre ali mapeando e criando relatórios, boletins de quais áreas são mais críticas para a gente poder agir de fato, né, de forma mais assertiva e estratégica. Eu acho que esse é um ótimo exemplo de como a tecnologia, o que que a tecnologia tem a ver com sustentabilidade, restauração também, e como ela pode ajudar nesse campo, né. Indo para nossa terceira notícia, ainda dá tempo de reverter a crise climática? Gente, a resposta tem que ser sim, né? Porque senão a gente senta, chora e continua extraindo combustíveis fósseis. Mas a ciência aponta que, na teoria, sim, é possível limitar o aquecimento global a 1,5 graus, mas que as oportunidades para isso estão se encaminhando aí para o seu fim, se fechando rapidamente. O sexto relatório de avaliação do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, mostrou que a gente está muito próximo desse limite e que é importante ações imediatas, profundas e estruturais para evitar impactos catastróficos. Todas essas ações com o objetivo principal, a redução das emissões de gases de efeito estufa. E quais são os sinais, o que que indica que a gente está em um ponto crítico da crise climática? Bom, tem alguns sinais e todos eles são sustentados por dados científicos de diferentes fontes. Um deles é a temperatura média global subiu em média 1,2 graus desde a era pré-industrial. A última década que a gente viveu, de 2013 a 2023, foi a mais quente da história, e isso vem acontecendo repetidamente. Cada década está sendo a mais quente que a anterior. Os anos de 2023 e 2024 foram os mais quentes já registrados, e no mundo todo teve um aumento bem significativo na intensidade e na frequência de eventos climáticos extremos, que nem ondas de calor, chuvas intensas, secas intensas também, severas, elevação do nível do mar, redução do gelo marinho do Ártico, perda de biodiversidade. Muitos desses exemplos, inclusive, a gente vem falando aqui no podcast ao longo dos episódios com exemplos palpáveis de situações corriqueiras que a gente vem presenciando ao redor do mundo. E uma análise do WRI mostrou que o mundo perdeu a cada minuto o equivalente a 10 campos de futebol de floresta tropical primária em 2023. O pessoal adora essa analogia a campo de futebol, né? E eu acho que ela funciona muito bem, especialmente no Brasil, país do futebol. Mas a gente falou sobre isso no episódio passado, né? E reforçando aqui como essa tradução, né, tornar tangível o volume, o número do que a gente está falando para as pessoas ajuda, né? Então, se eu falasse isso em metragem, não ia significar muita coisa, né? Mas 10 campos de futebol de floresta tropical, fica bem mais fácil de entender. E o WRI está falando que a perda dessas árvores, dessa área de floresta, gera emissões de carbono, mas também coloca em risco os benefícios que a floresta oferece, que nem água potável, alimento, medicamento, além de meios de subsistência também. E aí, mitigar essa crise climática passa por adotar um conjunto de estratégias e de tecnologias também, que nem a gente acabou de falar,
que tem o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e capturar também carbono da atmosfera. As principais estratégias estão relacionadas ao uso de energias renováveis, eficiência energética e mudanças no uso da terra, esses três pilares principais. A eliminação gradual do carvão é uma prioridade bem imediata, com uma meta de reduzir em 89% o uso até 2030 e 97%, quase na totalidade, né, até 2035. A ideia é reduzir esses percentuais de participação na geração de eletricidade no mundo, em relação aos níveis de hoje, aos níveis atuais. E a mesma tendência também se aplica ao gás fóssil, com redução de até 78% e 91% para o mesmo período, em relação aos níveis atuais. E os dados são o estudo da System Change Lab, do WRI. E aí, por outro lado, complementando isso, é necessário aumentar a utilização das energias renováveis para substituir os combustíveis fósseis, que a gente acabou de falar, mas também para acompanhar a demanda crescente de energia que a gente tem no mundo. A tendência mundial é que o uso de fontes de energia eólica e solar cresça num ritmo mais acelerado. E as tecnologias de captura de carbono, utilização, armazenamento de carbono também podem ajudar a mitigar emissões que ainda vão continuar acontecendo, mesmo que em menor escala, com essa mudança de matriz energética. Um outro ponto que precisa de atenção é que os países precisam investir em pesquisa, desenvolvimento, implantação de materiais que sejam alternativos, materiais de construção que sejam alternativos ao cimento. Que nem o hidrogênio verde também, para a produção de aço de baixo carbono, esses níveis de intensidade de carbono desses materiais vão ter que diminuir de forma significativa aí até 2030. 45% para o cimento e 30% para o aço também, segundo o estudo Systems Change Lab do WRI. E quando a gente fala do setor de transporte, a redução dos gases de efeito estufa desse setor vão demandar uma abordagem em um tripé, digamos assim: evitar, mudar e melhorar. Uma estratégia é levar empregos, serviços e bens para mais perto de onde as pessoas vivem, ou seja, evitar, né, o deslocamento maior, para reduzir a necessidade do transporte motorizado aí por mais longas distâncias, né? E uma outra medida é substituir esses motores a combustão interna por carros, ônibus e caminhões elétricos, que é um movimento que a gente já está vendo acontecer. Desenvolvendo alternativas de combustíveis também com emissão zero para aviação, transporte marítimo, além do transporte de carros, caminhões, né, que é mais óbvio e a gente já está vendo mais palpável. E quando a gente fala de Brasil, por conta da nossa matriz energética já ser mais limpa e mais renovável, né, o desmatamento é um dos pontos centrais para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. E a degradação de ecossistemas também que armazenam carbono, né? Segundo esse estudo do Systems Change Lab, a taxa anual de perda de floresta permanente precisa cair 65% até 2030 e 72% até 2035 em relação aos níveis atuais também. E esses decréscimos de desmatamento, perda de floresta, eles são ainda mais importantes nas zonas, nas áreas úmidas, que a gente está vendo aí secas históricas acontecendo, né? Então, beleza. Aqui a gente trouxe um compilado de ações que são importantes serem implementadas, olhadas, para que a gente consiga reverter esse cenário. Mas quando a gente olha o que já foi feito, né? Quais foram os avanços? O Acordo de Paris de 2015 foi um marco importante nessa trajetória, digamos assim, nessa jornada de combate à crise climática.
195 países assinaram o compromisso de limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus na época e implementar esforços para não ultrapassar 1,5 graus. E desde essa época, nos últimos 10 anos, muitos desses países têm adotado políticas de redução de emissões e metas de neutralização de carbono também. Ao redor do mundo todo, a gente percebe uma expansão de energias renováveis, solar e eólica especialmente, em vários países como Brasil, que a gente vem falando aqui bastante, China, União Europeia também. E junto disso, vários países reduzindo o uso do carvão, que nem a Alemanha e o Reino Unido. Em 2024, os investimentos ao redor do mundo todo em transição energética ultrapassaram 2 trilhões de dólares pela primeira vez na história, com transporte elétrico, energia limpa e infraestrutura de rede representando a maior parcela desse investimento. Só que o investimento em petróleo e gás também cresceu. E os projetos em renováveis, que geralmente têm custos iniciais altos, são sensíveis a taxas de juros mais altas, principalmente nos países em desenvolvimento. Então, o financiamento para a energia limpa precisa aumentar para que isso ganhe tração. E para que isso aconteça, exige ali modelos mais inovadores para atrair e mobilizar recursos, não só no Brasil, mas em todos os países de forma geral, e de diferentes fontes também para esse segmento das renováveis. Acompanhado disso, é importante também, a gente sabe que essa transição energética, ela ganhando velocidade, o mundo também vai precisar ali de um suprimento muito mais significativo de minerais críticos e que isso precisa ser feito de uma forma segura, claro, que vai respeitar principalmente os direitos humanos, né, quando a gente fala de mineração, e minimizar os riscos para as pessoas e para o meio ambiente também, que é super importante nesse setor. E uma forma que é possível de fazer isso e que está sendo estudada, investigada, é recuperando materiais usados e também desenvolvendo produtos para minimizar a demanda. A reciclagem pode reduzir a necessidade de novas minas entre 25% e 40% até 2050. Então, a gente está falando ali de um melhor aproveitamento do que já foi extraído, né? A gente sabe que muita coisa já foi extraída, então tem um processo aí importante de reciclagem, de reutilização do que a gente já tem circulando, além de também produtos que diminuam a demanda, né? E aí, nesse processo, tem um papel do governo de ter incentivos políticos certos, atuando, né, com intenção nesse campo, mas também tem um papel importante de empresas, especialmente das grandes empresas, na crise climática, porque essas empresas desempenham um papel central, porque são as grandes emissoras de gases de efeito estufa e também é quem tem recurso e influência para liderar essa transformação e as soluções. E além dessas duas frentes, claro, poder público e o privado, governos e empresas, também tem sim a importância da conscientização individual, no sentido de que governos e empresas são feitos de pessoas, né? Então é importante sim a gente de forma individual também se conscientizar e que essa educação, informação, conscientização de fato chegue para cada vez mais pessoas. E falando em grandes empresas, indo para nossa última notícia, a L'Oréal lançou uma aceleradora de inovação para escalar soluções de beleza sustentáveis. O acelerador de inovação sustentável do Grupo L'Oréal tem um investimento de 100 milhões de euros para acelerar o desenvolvimento e a implementação de tecnologias de sustentabilidade que sejam transformadoras em toda a cadeia de valor e na indústria de beleza de forma geral.
O programa de 5 anos vai investir em startups, pequenas e médias empresas e empresas voltadas para a inovação com soluções prontas para a implementação e em áreas-chave da sustentabilidade. Essas soluções vão incluir tecnologias de baixo carbono, alternativas de embalagens livres de combustíveis fósseis, sistemas de reuso de água, ingredientes de origem biológica e inovações baseadas na natureza também. Esse acelerador está alinhado com a estratégia mais global, ampla da L'Oréal, que é a estratégia de sustentabilidade L'Oréal para o Futuro 2030. E tem algumas metas, tipo 100% de energia renovável em todas as operações, 90% de ingredientes e materiais de embalagem de origem biológica, 100% de reciclagem de água para uso industrial, redução de 50% no uso de plástico virgem e redução de 57% nas emissões de escopo 1 e 2 e 28% em emissões selecionadas do escopo 3. Aqui a gente está falando de emissões de gases de efeito estufa. Esse projeto ele foi feito em colaboração com o Instituto Cambridge para a Liderança e Sustentabilidade, e é uma iniciativa que vai ajudar a identificar e dimensionar também soluções que abordem de forma mais direta as metas ambientais da L'Oréal. As inscrições desses projetos, dessas empresas, vão até o dia 30 de setembro, final desse mês. Então, se você tem alguma solução, pesquisa ou estudo em alguma dessas áreas, ainda dá tempo de se inscrever. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio. E vamos para mais uma sessão de dicas do Compacto Podcast, diquinhas. Eu comentei ali na primeira matéria que eu ia dar a dica de um documentário que se chama O Brasil Antes de 1500, a história que você nunca aprendeu. É um vídeo que vocês encontram no canal Nostalgia, tanto no Spotify quanto no YouTube, no canal do Felipe Castanhari, e é fruto de uma parceria feita com o Instituto Alana e baseada em alguns estudos mais recentes sobre a Amazônia e a sua história. E ele vai contando o seguinte, sobre como a gente está aprendendo recentemente informações e coisas sobre esse território que a gente até então ignorava muito, né? Que, por exemplo, em 1500, cerca de 10 milhões de indígenas moravam na Amazônia. E aí vocês já devem ter se perguntado, é possível que vocês já se perguntaram por que a Amazônia não tem monumentos, por exemplo, que nem outros lugares da América Latina, né? Que nem Chichén Itzá, no México, Machu Picchu, no Peru, como herança dos povos indígenas. Só que o que está se descobrindo é que a própria floresta amazônica é o monumento. E é o maior monumento já construído no planeta. Eu fico até arrepiada de falar isso, assim, é muito emocionante. Porque com base nos hábitos de vida dessas pessoas, a forma como elas faziam gestão de resíduo, compostagem, bioconstruções, tudo isso foi moldando a floresta como ela é hoje, com essa biodiversidade que ela tem e essas características de terra, por exemplo. Enfim, já estou dando muitos detalhes aqui. É melhor vocês assistirem, vai ter muito mais riqueza de informação vocês assistirem o documentário completo. E ele é feito com base em estudo de arqueólogos, pesquisadores, um estudo aí com mais de 50 fontes, muito, muito, muito rico. E hoje a gente falou sobre como a Floresta da Tijuca, uma das maiores florestas urbanas do mundo, também é um patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Como cidades inteligentes estão usando sensores para plantar árvores no lugar certo. Ainda dá tempo de reverter a crise climática? A gente descobriu que sim, mas é desafiador. E o Grupo L'Oréal lança acelerador de inovação sustentável com um investimento aí de 100 milhões de euros.
Aproveita e segue o Compacto Podcast no Spotify, no YouTube, na sua plataforma preferida e ativa o sininho para ser avisado sempre que um episódio novo sai, toda terça-feira pela manhã. E vocês encontram a Compacto no LinkedIn, no Instagram @compactoci e no compactoci.com. E vocês me encontram no LinkedIn como Graziela Brum. Um beijo e até o próximo episódio.